Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, devido ao grande número de perguntas que o pessoal veio me perguntando no WhatsApp, no e-mail, relacionado o que é prova discursiva, aí eu estou fazendo essa live para vocês terem uma noção do que seja essa prova discursiva. Porque na Banca Instituto AOCP está vindo aí no edital uma prova discursiva. Então, todos acostumados com prova, né, de redação dissertativa argumentativa, dentro da estrutura que a gente costuma estudar, a prova discursiva ela tem um molde diferente. Mas aqui eu só vim explicar para vocês o que é uma prova discursiva e como geralmente essa Banca Instituto AOCP, ela vem cobrando de seus candidatos. Então, vamos lá. Prova discursiva. Informações sobre as provas discursivas. A prova discursiva, pessoal, será avaliada considerando-se alguns aspectos, tá? Então, no edital vai vir uma tabela dessa aqui, olha. Vai vir uma tabela dessa que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Aí, nessa tabela aqui, vou estar explicando aqui, olha. Aí tem aqui os aspectos e tem a descrição desses aspectos, que é o que será avaliado de alguns quesitos dentro do que você irá escrever. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente ao construir uma prova descritiva é isso aqui, olha. Vamos começar pelo primeiro aspecto aqui, ó. Atendimento ao tema proposto na questão. Aí tem a descrição. A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela questão discursiva. Então, você não pode fugir do tema. Então, por exemplo, se lá na prova ele te pede um tema sobre, por exemplo, educação infantil, e você vai e faz uma prova discursiva sobre, por exemplo, avaliação da aprendizagem, você fugiu do tema. Então você perde ponto ou pode ser até quesito de nulidade da sua prova. Outra coisa que a banca AOCP cobra na sua prova discursiva é conhecimento técnico-científico sobre a matéria. O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto, tema abordado pela questão, demonstrando domínio técnico e científico. Então, o que é isso, pessoal? Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. É o seguinte, a banca AOCP, geralmente, ela elabora o tema de acordo com o cargo. Então, ela vai ver se você tem domínio sobre aquele tema dentro de um tema que é trazido relacionado ao cargo. Então, ali ela apresenta ela faz alguma questão dentro do que você tem que apresentar, alguns conhecimentos teórico ou prático. Então, é esse quesito que a banca também vai avaliar de você. Outro quesito que a banca vai avaliar é a clareza de argumentação. Clareza de argumentação. O que seja isso, clareza de argumentação? A argumentação apresentada na resposta deve ser pertinente ao tema proposto e redigida de forma clara. Você tem que ter uma argumentação clara, utilizando a língua portuguesa culta, né? E escrever de uma forma clara, sempre está tirando dúvida do corretor. O corretor ele vai avaliar a sua prova discursiva, então você não pode deixar a dúvida para o corretor. Tudo bem? No aspecto 4 aqui, olha, utilização adequada da língua portuguesa. A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual o uso adequado da ortografia, constituição dos parágrafos conforme o assunto abordado, adequação e estrutura dos períodos no interior dos parágrafos, coerência entre porções textuais, relação lógica entre ideias propostas, emprego adequado de articuladores no interior das porções textuais. Então, caso o candidato tenha obtido pontuação igual de 0 dentro dos aspectos ali, a utilização adequada da língua portuguesa também será pontuada. Vamos entender aqui, olha.
A prova discursiva, ela também tem lá a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Você deve apresentar essa forma na forma de dissertativa argumentativa, então você não pode estar no texto, você tem que se portar indiretamente, você tem que utilizar formas de escrever de uma forma que você não apareça no texto. Tem que apresentar a estrutura textual correta, que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, a ortografia, não pode estar errando, a questão de separação silábica, de acentuação gráfica, de pontuação, da escrita correta. Então, a constituição dos parágrafos, conforme será abordado, no curso aí a gente vai ver isso, né? Toda essa estrutura correta, como que a gente vai utilizar. Utilizar os períodos, né? Nos parágrafos, o que são os períodos, né? Você completa uma frase ali, né? Você tem uma frase completa, então você tem ali um período. Então, você estruturar ela de forma correta. Você está ligando um parágrafo, um período no outro de forma que o texto tenha lógica, né? Não perca o sentido ali. Utilizar a coerência entre porções textuais, relação lógica, ideias, propostas, emprego adequado de articuladores, utilizar corretamente as conjunções que a gente tem aí. Então, isso aí tudo vai ser avaliado. A língua portuguesa ela é muito avaliada dentro dessa prova discursiva. Outra coisa que você tem que ficar atento à prova discursiva é o seguinte: a correção da prova discursiva ela é de caráter eliminatório e classificatório. Dependendo do que ela não atender dentro do que está no edital, você pode ter a sua redação anulada. Então, você tem que seguir todos os critérios que são estabelecidos de acordo com o edital da sua prova, conforme os aspectos mencionados na tabela que vem no edital, cuja pontuação máxima será de acordo com o que estará descrito no seu edital. Certo, pessoal? Outra coisa que vocês têm que ficar atento à prova discursiva é que o candidato deverá obter uma certa pontuação prevista na prova discursiva para que não seja eliminado do concurso público, além dele não ser eliminado por outros critérios estabelecidos, descrito em seu edital. Tá? Então, vocês têm que ficar atento a todos os quesitos que são de nulidade da prova e também a todos os quesitos que você pode perder ponto também para você não, de forma que você seja anulado ali. Mas o interessante é você treinar e utilizar todos os quesitos que ela avalia de forma que você possa atingir o máximo de nota possível que você puder. Tá, pessoal? Outra coisa. A folha da versão definitiva será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. As folhas para rascunho no caderno de questões são de preenchimento facultativo e não valerão ponto para a finalidade de avaliação da prova discursiva. Choveu perguntas da quantidade mínima e máxima de linha de uma questão discursiva. Então, pessoal, na OCP, geralmente ela vem descrita no edital. O candidato ele vai disporar de, no mínimo, 10 linhas. Então, o mínimo que você tem que escrever é 10 linhas e o máximo 15. Olha que maravilha, vocês que estão acostumados a escrever entre 20 e 30 linhas nas provas de redação dissertativa argumentativa, aí agora você vai ter que escrever em torno de 10 a 15 linhas. Tá? O candidato disporá de, no mínimo, 10 linhas e de, no máximo, 15 linhas para elaborar a resposta da questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento do texto que foi escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 linhas permitidas para a elaboração do texto. Então, você não pode ultrapassar nenhum dos limites do espaço que você tem ali para escrever. Tá? Outra coisa também, você não pode também utilizar de nenhuma das partes de texto motivadores, se for o caso, ou da pergunta, que vai vir uma pergunta, vai vir uma questão para você elaborar essa prova discursiva. Então, você não pode retirar partes daquele texto ali, tá?
Sempre, se você for escrever algo que esteja ali, você tentar fazer uma parafraseação, tá alterando ali a frase para estar colocando no seu texto, tá, pessoal? Outra coisa importante, né? Olha, a prova discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato em letra legível, de forma que o corretor entenda a sua letra, com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. Tudo bem? A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a solução da questão, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato. Outra coisa aqui, pessoal, o candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se apenas para as informações contidas na prova discursiva para sua realização. O candidato, pessoal, terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 em caso de. Então, vocês têm que ficar atento a isso aqui para que você não tenha sua prova zerada. ITA, não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado, tá? Então, você não pode fugir do tema proposto. ITB, manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste edital, tá? Então, não fazer uma letra bem desenhada, tentar utilizar de uma forma, de uma forma que o corretor consiga entender a sua letra. Item C, apresentar acentuação, desestruturação da organização textual ou atentar contra o pudor. Não errar muito, tá, pessoal? Utilizar a organização textual de acordo com o tipo de questão. No caso, nós temos a dissertativa argumentativa, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, e atentar contra o pudor. Nunca falar mal de político, nunca falar mal de pessoas, nunca falar palavrão, ser sempre ético dentro ali do seu texto ali. Se for reclamar de forma correta, tá, pessoal? De forma indireta, de forma que não atinja ou não degrine ninguém, tudo bem? Item D, redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta. Item E, não apresentar as questões redigidas na folha de versão definitiva ou entregá-la em branco. Item F, apresentar a identificação em local indevido de qualquer natureza. Exemplo, nome parcial, nome completo, outro nome qualquer. Número, letras, sinais, desenhos ou códigos na prova discursiva deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas previstos no edital, sob a pena de perda de pontos a serem atribuídos na prova. Então, pessoal, é isso que é uma prova discursiva. Ele vai te dar um tema, tá? Geralmente eles dão um tema no edital. Aí você vai estudar temas relacionados. Aí na prova ele te dá uma pergunta, ele coloca um texto bem pequeno e faz uma pergunta ou pede alguma orientação dentro daquilo que ele quer sobre o tema. Aí você vai escrever, você vai dissertar nós temos aí entre 10 e 15 linhas, tudo bem? Tendo ali a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá, pessoal? Então, isso que é uma prova discursiva. Qualquer dúvida relacionado ao Instituto AOCP ou à banca, vocês podem estar me perguntando que eu vou estar respondendo para vocês. Um grande abraço e assim que sair o edital aí do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, eu irei apresentá-lo para vocês aqui neste canal. Tudo bem, pessoal? Então, um grande abraço, até a próxima dica.